No Saber Direito desta semana, o professor Matheus Atalânio traz o direito internacional. Ele aborda nas 5 aulas do curso os fundamentos, as fontes, os sujeitos e responsabilidades internacionais, nacionalidade e condição jurídica do migrante e os espaços e conflitos. Não perca! Olá pessoal, meu nome é Matheus Atalânio, sou professor de Direito Internacional e estou aqui para a 3ª aula do nosso curso de Direito Internacional, que versará sobre os sujeitos de direito internacional e um pouco também sobre a responsabilidade internacional. Sabemos que o direito internacional é um ramo, como falamos na aula de número 1 e na aula de número 2, ainda muito interestatal. O Estado ainda é e continuará por muito tempo a ser o principal sujeito de direito internacional. Isso decorre do próprio histórico do Estado, da própria evolução da disciplina de direito internacional, em que o Estado é a entidade formuladora das normas jurídicas, das organizações internacionais e das obrigações jurídicas que mais à frente tratarei. Nós bem sabemos que delimitar direito internacional por meio de sujeitos, ou seja, quem são as pessoas, quem são as entidades que terão acesso ao direito internacional, é um fenômeno muito complexo, um fenômeno muito difícil. Delimitar sujeitos de direito internacional, atores de direito internacional ou entes dotados de personalidade jurídica internacional é um verdadeiro desafio. Esse desafio pauta-se na elaboração, na própria compreensão de qual sujeito faz, qual é a atuação de cada sujeito na sociedade internacional. Os Estados, desde a Paz de Westfália, em 1648, os Estados passaram a estar no polo máximo do direito internacional, inclusive pela nomenclatura, direito entre Estados, ou direito entre nações. Mas nós bem sabemos que o direito internacional, lá na época de Francisco de Vitória e Francisco Soares, por volta do século XVI, nós bem sabemos que esse direito era chamado de ius gentium. E ius gentium significa direito das gentes, dando aí uma lógica necessária e muito importante ao colocar o indivíduo dentro da cadeia internacional. Os indivíduos que, mesmo com uma grande parte de juristas no meio internacional garantindo a sua personalidade jurídica, ainda assim existem argumentos a favor e argumentos contrários à existência dos indivíduos como sujeitos de direito internacional. Tentando enquadrar cada um dos termos, sujeitos, atores e entes de personalidade jurídica internacional, é importante frisar o mais amplo para o mais específico. Então, os atores são todos aqueles que participam de alguma forma de uma relação internacional. Ou seja, são os Estados, são as organizações internacionais, são os indivíduos, são as empresas transnacionais, são as ONGs, são o caso, por exemplo, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, é a Ordem Militar e Soberana de Malta e por aí vai. Ou seja, é o mais amplo de todos os conceitos. O termo atores fica um pouco menos amplo quando falamos em sujeitos. Aí, quando falamos em sujeitos, podemos especificamente questionar a participação direta e efetiva de soberanias em matéria de direito internacional. A única grande diferenciação são os indivíduos. E isso nós bem sabemos que é que funciona por conta de toda uma construção histórica de indivíduos diversa dos Estados e das organizações internacionais. A teoria majoritária incide que são sujeitos de direito internacional os Estados, as organizações internacionais e os indivíduos. E os indivíduos, desde pelo menos o ano de 1945,
a época em que os direitos humanos foram elaborados e que os direitos humanos passaram a ser dos mais importantes direitos a serem perseguidos pela sociedade internacional. E desde o ano de 1946, do Tribunal de Nuremberg, por exemplo, onde os princípios de Nuremberg foram muito bem instituídos, os indivíduos também têm também têm deveres. Isso indica que, tendo direitos e tendo deveres, a personalidade jurídica internacional existe, desde que saibamos ressaltar que essa personalidade jurídica ela é derivada e limitada. Mas o que eu quero falar neste momento sobre personalidade jurídica internacional? O professor Francisco Rezec, por exemplo, entende que só são sujeitos, enfim, só possuem personalidade jurídica em direito internacional aqueles que são os estados e as organizações internacionais, diante do próprio parecer, mesmo antes do parecer consultivo de 1949, reparação ao serviço das Nações Unidas, o famoso caso do conde Folke Bernardotti, que era um personagem muito interessante do direito internacional, que era basicamente um conde que estava trabalhando a serviço das Nações Unidas no sentido de mediar o conflito entre Israel e o recém-criado Estado de Israel e a Palestina. O que acontece é que esse funcionário de organização internacional, alguns chamam até de alto funcionário, foi assassinado em serviço. E aí, um dos pedidos em matéria de parecer consultivo que a ONU adentrou junto à Corte Internacional de Justiça foi questionar se haveria personalidade jurídica em direito internacional e se poderia haver algum tipo de proteção funcional, semelhante à proteção diplomática em que os estados concedem aos seus indivíduos. A resposta para ambas as perguntas foi positiva. O que se reconheceu naquele momento, em 1949, foi que mesmo após tanta controvérsia em que apenas os estados, para os juristas mais clássicos, somente os estados é que eram sujeitos de direito internacional. Ou melhor, somente eles tinham personalidade jurídica de direito internacional. A partir do ano de 1949, a questão tornou-se clara, tornou-se objetiva e específica. As organizações internacionais também possuem personalidade jurídica de direito internacional. Mas como poderia uma ficção jurídica como as organizações internacionais possuírem efetivamente uma personalidade jurídica internacional? De onde é que ela se cria? Como é que ela se forma? E a partir disso, ainda nesse caso e dos desdobramentos desse caso, chegou-se ao consenso de que a personalidade jurídica das organizações internacionais seria diversa da personalidade jurídica de direito internacional dos estados. Enquanto a personalidade jurídica dos estados ela era originária e ilimitada, originária, plena e ilimitada, a personalidade jurídica de direito internacional das organizações internacionais era derivada e limitada. Mas limitada ao quê? Limitada à própria vontade dos estados. O professor Francisco Rezec não consegue enxergar os indivíduos, por exemplo, como entes dotados de personalidade jurídica internacional. Um dos argumentos principais é que os indivíduos não possuem capacidade contratante, capacidade convencional, ou melhor, nós sabemos que os estados e as organizações internacionais podem celebrar tratados. Mas os indivíduos, eles podem celebrar tratados? A resposta para essa pergunta é negativa. De fato, os indivíduos, mesmo podendo ser considerados sujeitos de direito internacional, para a maioria da doutrina, eles não podem celebrar tratados. No entanto, a despeito da teoria do professor Francisco Rezec, uma série de outros autores se posicionam no sentido de compreender que desde 1945 e 46, os indivíduos possuem direitos e deveres no plano internacional, o que já fundamentaria, via de regra, a personalidade jurídica internacional, mas uma personalidade jurídica internacional que não é dotada de capacidade contratante. Ou melhor, os indivíduos continuariam sem poder celebrar tratados.
Ainda sobre os indivíduos, é importante reconhecer que eles podem estar em polos ativos e também podem estar em polos passivos de contenciosos internacionais, digamos assim. Talvez o termo contencioso internacional não esteja correto, mas dentro de um litígio internacional é sim correto. Quando a gente fala, por exemplo, o direito de petição de um indivíduo, ele se fundamenta a partir da Comissão Europeia de Direitos Humanos. Além de outros casos, por exemplo, no direito do mar, onde também há uma tal possibilidade para tanto. Os indivíduos, falando em deveres, né, os indivíduos também podem, desde o Tribunal de Nuremberg, de 1946, do Tribunal de Tóquio, de 1948, o Tribunal Militar Internacional para o Extremo Oriente, né, que ficou muito conhecido aqui no Brasil como Tribunal de Tóquio, né, tem até uma série de filmes e programas que falam tanto filmes clássicos, né, como o filme sobre o Tribunal de Nuremberg, também há uma minissérie sobre o Tribunal de Tóquio, ambas igualmente interessantes, que ajudam na compreensão do internacionalista. Além disso, após 1946 e 1948, aconteceram uma série de tribunais penais internacionais que a gente conhece como ad hoc. Ou seja, eram tribunais penais internacionais que fundamentavam-se em períodos específicos e em países específicos, como foi o caso, por exemplo, do Tribunal Penal Internacional para Ruanda. Após o final do grande genocídio de Ruanda, né, que também é ilustrado por uma série de filmes, como, por exemplo, o Hotel Ruanda, um clássico do cinema, nós bem sabemos e compreendemos que o direito internacional deveria se posicionar, sobretudo após os princípios de Nuremberg, que foram tão trabalhados e tão dificilmente elaborados, né? Enfim, baseavam-se na moralidade da sociedade internacional. A sociedade internacional tinha atingido um momento que até mesmo os crimes de agressão, pelo menos principiologicamente, deveriam poder punibilizar os indivíduos. Ainda, no ano de 1998, para regulamentar quaisquer controvérsias sobre legalidade ou ilegalidade de princípios trabalhados pelo Tribunal de Nuremberg, foi instituída pelos Estados o chamado Estatuto de Roma, no ano de 1998, que entrou em vigor apenas no ano de 2002. Né? O Tribunal Penal Internacional, que foi criado pelo Estatuto de Roma, é uma corte penal, uma corte internacional de natureza permanente e específica que visa julgar indivíduos pelo cometimento de 4 crimes em específico, que nós chamamos de core crimes, ou ratione materia do Tribunal Penal Internacional, que são os crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crime de genocídio e crimes de agressão. Apesar de ser um tribunal que não foi dotado da expressão que se esperava que ele tivesse, ele conseguiu julgar uma série de criminosos de guerra, sobretudo na África e no Sudeste Asiático, além também dos percalços ocorridos pela Guerra dos Balcãs e pelaquela região, uma região bastante polêmica, sobretudo ao final da União Soviética, né, um período em que realmente foi muito danoso para a história da humanidade e gerou uma crise sem precedentes de apatridia e de refúgio. Partindo para entender qual é a terminologia adequada, se são sujeitos, se são atores ou se é a personalidade jurídica internacional, nós aqui entendemos que a terminologia mais interessante para se utilizar, e aqui está na grande maioria dos livros, são sujeitos de direito internacional, em que temos os estados, as organizações internacionais e os indivíduos, dos quais falaremos com um pouco mais de afinco nos próximos instantes. Além disso, existem alguns casos específicos que também podem ser mencionados e podem ser questionados à luz do direito internacional sobre se efetivamente são sujeitos ou se não são. O primeiro desses casos que eu gostaria de tratar é da Santa Sé. A Santa Sé, que não deveria se confundir necessariamente com a cidade-estado do Vaticano, apesar de já ter sido sujeito de certames públicos no Brasil por tanto tempo,
a Santa Sé é aquela entidade que possui uma finalidade bastante específica religiosa. E a Santa Sé, que tem alguns poderes, né, em matéria de personalidade jurídica, de capacidade jurídica em direito internacional, como o direito de legação, né, consegue enviar seus representantes, receber representantes, e também tem a possibilidade do direito da capacidade contratante, né? Afinal, a Santa Sé ela consegue celebrar tratados, né? Enfim, inclusive, há um tipo de tratado específico, né? Como bem sabemos, os tratados internacionais podem ter uma série de terminologias, tratados, convenções, pactos, protocolos, acordos, enfim, uma série de termos podem ser utilizados para falar a mesma coisa, para falar de tratados. No entanto, um tipo específico de tratado, ele realmente guarda uma especificidade, um quadro sui generis, digamos assim. Afinal, como toda a Santa Sé é. As concordatas são, então, tratados internacionais que versam sobre, especificamente, a condição jurídica da Igreja no país. Muito se questionou sobre a constitucionalidade de um eventual acordo celebrado entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé. A controvérsia desde 1891 era muito grande, desde a Constituição de 1891, em que celebrou que o Estado brasileiro era laico. Veja, o grande objetivo da Constituição naquele momento era trabalhar segundo a exegese, ou seja, sem se fundamentar propriamente em argumentos religiosos, enfim, em argumentos provenientes de livros, enfim, de trabalhos religiosos para fundamentar o direito. Em 2008, entrando em vigor em 2010, um acordo específico, que não tinha o nome concordata, mas fundamentalmente era uma concordata, foi celebrada entre a Santa Sé e a República Federativa do Brasil. E por muito interessante que seja, o próprio texto desse acordo internacional não tem muita didática religiosa, como muito se esperava. E, neste sentido, alguns autores, e eu parto desse mesmo pressuposto, reconhecem que a Santa Sé, apesar de ser bastante sui generis por não ser propriamente um Estado, afinal, se nós partíssemos para verificar que a cidade-estado do Vaticano é um Estado, nós estaríamos esquecendo que a cidade-estado do Vaticano não possui uma nacionalidade específica. E se não possui uma nacionalidade específica, certo é que não preenche pelo menos aqueles três requisitos, aqueles três elementos específicos que fundamentam a existência de um Estado nacional. Nós falaremos um pouco mais adiante, mas já dando uma espécie de spoiler, são o território permanente, a população efetiva, ou seja, a população em que há uma nacionalidade por trás, que vai ligar aquele indivíduo àquele Estado-nação, e um governo efetivo que tem que ser necessariamente capaz de relacionar-se com outros governos. Outros casos são bastante polêmicos e também podem ser estudados, como é o caso, por exemplo, de Taiwan. Taiwan é um Estado, enfim, pode ser visto como um Estado, desde a época em que houveram os grandes conflitos da China e que Taiwan é vista para os chineses como Taiwan e Taiwan é vista para a sociedade internacional como China. Veja, nem mesmo Taiwan, via de regra, prega a sua independência, mas prega Taiwan, que é a própria China. Então, a partir desse pressuposto, muitos estados nem mesmo reconhecem a existência de Taiwan como um Estado nacional. O Brasil, por exemplo, não reconhece relações com Taiwan. Ele reconhece apenas com a China. Isso se dá por uma série de questões, enfim. Mas que, quando a gente vai falar, por exemplo, em lei de imigração, um documento de viagem específico pode ser bastante falado quando a gente fala em relação entre Brasil e Taiwan. Taiwan teria tudo para ser Estado, mas, no final das contas, não parece ter atingido os requisitos. Além disso, o caso, por exemplo, do Comitê Internacional da Cruz Vermelha, que é uma sociedade privada na Suíça, enfim, uma sociedade humanitária privada, mas que muitas vezes é vista como uma organização não governamental, já foi reconhecida pelo direito internacional como um sujeito de direito internacional.
E nesse ponto, apesar de bastante sui generis, ou seja, quando falo sui generis, leia-se sem gênero, ainda assim é um caso bastante mencionado, enfim, e trabalhado por aí. Então, a depender da teoria que se siga, o Comitê Internacional da Cruz Vermelha também pode ser visto como um sujeito de direito internacional. Por fim, a Ordem Militar e Soberana de Malta, que iniciou como uma entidade de caráter hospitalar e fundamentou-se diante do mundo, diante de uma série de países, inclusive o Brasil, tem sim uma certa capacidade jurídica internacional. Tem representantes, enfim, tem representações, e isso tudo é mencionado por alguns autores também como sujeitos de direito internacional. Sobre estes em específico, sobre Taiwan, sobre Comitê Internacional da Cruz Vermelha e sobre Ordem Militar e Soberana de Malta, não se reconhece a qualidade de sujeito de direito internacional, ou pelo menos vai depender muito da teoria que se siga. A verdade é que são sujeitos de direito internacional os estados, as organizações internacionais e os indivíduos. E, questionando-se bastante, a Santa Sé pode, para alguns autores, se vista como Estado, é um sujeito de direito internacional, e para outros autores, se não vista como Estado, teria algumas dificuldades de ser reconhecido como sujeito de direito internacional. No entanto, é certo reconhecer que mesmo diante dos sujeitos que guardam um caráter tão sem gênero, tão sui generis, a Santa Sé, ela realmente guarda algumas capacidades jurídicas que mesmo outros entes, também sui generis, não têm. O que consiste em gerar uma verdadeira polêmica, uma verdadeira problemática, que é bastante interessante para o estudioso de direito internacional, sobre qual é o status jurídico em matéria internacional da Santa Sé. Beleza? Falando um pouquinho agora sobre estados, né? Vamos tentar delimitar um pouco mais dos estados, que são, naturalmente, os sujeitos de direito internacional melhor, que têm as suas disposições mais bem elaboradas. Isso significa que, em matéria de evolução da sociedade internacional, os estados são os que estão mais longe, estão mais distantes, que têm maior número de regras que vai fundamentar as suas atuações. Nós temos premissas bastante específicas do que é um estado, que são, inclusive, bastante específicas para entender o que é um indivíduo na sociedade internacional. Nós temos direitos, nós temos deveres e nós temos também a possibilidade de que um Estado seja responsabilizado internacionalmente. É isso mesmo. Nós bem sabemos que o direito internacional, apesar de fortes críticas lá dos negadores do direito internacional, ele é um ramo do direito que é muito criticado por não ter a eficácia que se espera. Mas isso é bastante complexo, pois estamos falando de uma sociedade internacional, uma sociedade muito diversa da sociedade interna. Se a sociedade interna tem uma carta constitucional, uma constituição, como é o caso aqui do Brasil, no direito internacional nós não temos bem uma constituição. Nós não temos bem um limite para os estados, um limite para os legisladores, um limite para os intérpretes. Nós não temos bem isso. O grande documento que nós podemos partir é a Carta da ONU, a Carta de São Francisco de 1945. É a partir dela que talvez consigamos refletir em algo como uma Constituição Internacional. Apesar de ser uma teoria bastante filosófica, enfim, para não dizer outros argumentos, ainda deve-se guardar essa informação com muito zelo, pois a Carta da ONU, efetivamente, ela traz disposições muito interessantes em matéria de direito internacional, sobretudo em matéria de guerra, sobretudo em matéria de conflitos armados, sobretudo em matéria de princípios. Matéria principiológica é muito importante lá na Carta da ONU, que hoje conta com os 193 países existentes e reconhecidos pela sociedade internacional. Os estados, então, eles têm, via de regra, 3 elementos específicos. Existem alguns autores que falam 4, outros autores falam em 5, mas nós podemos basicamente pensar em 3 elementos com algumas peculiaridades entre esses elementos que poderiam gerar outros elementos. O primeiro elemento é o território. O Estado tem que ter um território efetivo, um território permanente, um território a que se saiba no plano internacional que pertence àquele determinado Estado.
Esse território, em específico, deve guardar limitações específicas que devem ser reconhecidas pela sociedade internacional. Além disso, um outro dos elementos é a população, que basicamente guarda a premissa de nacionalidade, que será justamente o que nós trabalharemos na aula de número 4 deste curso, a nacionalidade em direito internacional. A nacionalidade, basicamente, ela pressupõe direitos e também pressupõe, para os seus portadores, e também pressupõe deveres para o Estado, como exemplificamos a proteção diplomática. Imagina que determinado Estado, determinado indivíduo, ele tem os seus direitos tolhidos, tem os seus direitos violados em determinado país da sociedade internacional, e o Estado sente as dores desse indivíduo que sofreu essa violação de direitos e vai lá em plena Corte Internacional de Justiça, enfim, em pleno Tribunal Internacional, e vai questionar os direitos, vai questionar a reparação dos danos sofridos por aquele indivíduo. Isso seria possível em direito internacional? Sim, é justamente isso que nós falamos como proteção diplomática, que é uma das matérias que está bastante próxima com a ideia de responsabilização internacional. Veja, em 1949, no caso Folch e Bernadotte, que eu mencionei agora há pouco, também foi questionado se haveria uma proteção funcional dos altos funcionários de organizações internacionais. E a resposta foi também positiva, visto que a Organização das Nações Unidas não conseguiria bem efetuar a sua função se não fossem a possibilidade de trabalhar livremente e de maneira protegida no território em comento. A nacionalidade é, então, o vínculo jurídico e político que liga um indivíduo a um Estado-nação. E ele é o elemento mais necessário entre os 3 elementos principais. Afinal, premissas de reconhecimento de Estado e de reconhecimento de governo, que são premissas muito interessantes também em direito internacional, sobretudo em matéria de direito internacional dos Estados, são matérias muito interessantes e que guardam situações bastante específicas que podem ser faladas mais adiante com mais afinco também. Além disso, o terceiro dos elementos dos Estados é o governo efetivo. Ou seja, naquela determinada localidade, naquele determinado Estado, tem que haver um direito, tem que haver um governo soberano. Um governo que efetivamente consiga ser instalado e que consiga entrar em boas relações diplomáticas com os demais. Outros autores falam na ideia de finalidade. Afinal, a finalidade de um Estado pressupõe, de forma bastante simplista, busca a felicidade dos seus contratantes, né? O contrato social pressupõe que a Constituição Federal, que todo aquele Estado-nação, ele se organize internamente por meio daquele ordenamento jurídico. Logo, o que se sabe é que o governo efetivo e a capacidade de entrar em relação com outros países, bem como a finalidade de governar, estão para alguns autores separados, para outros autores de forma conjunta. Eu parto do pressuposto que são 3 esses elementos. São elementos do Estado: governo efetivo, território permanente e população identificada, ou seja, uma população nacional. Ainda sobre os Estados, nós sabemos que eles são as pessoas jurídicas de direito internacional por excelência. E eles não guardam nenhum tipo de perspectiva derivada. Pelo contrário, eles guardam perspectivas originárias. Aquela pessoa jurídica do Estado, ela é originária. E se ela é originária, é dali que vem os direitos para a existência daquele próprio Estado. É tanto por isso que as organizações internacionais se fundamentam como uma ficção jurídica da vontade de uma série de Estados em conjunto. Os Estados unem-se com objetivos específicos de trabalhar por uma causa internacional, seja pelo comércio internacional, seja pelo direito internacional do meio ambiente, seja
pelos direitos humanos, o que é tão comum, seja por causas ainda mais específicas, como, por exemplo, o racismo. Enfim, entidades, sistemas de monitoramento, seja no plano regional, seja no plano global, tudo ligado a organizações internacionais que têm o papel de trabalhar com causas específicas. Enquanto a personalidade jurídica de direito internacional dos Estados ela é originária e ilimitada, a personalidade jurídica de direito internacional das organizações internacionais ela é derivada e limitada justamente à vontade dos Estados. No entanto, nós bem sabemos que as organizações internacionais guardam praticamente todas, se não todas, as capacidades em matéria de direito internacional, como, por exemplo, a possibilidade de celebrar tratados. Afinal, mesmo que não seja de forma expressa, as organizações internacionais precisam, efetivamente, se instalar em um determinado Estado, que nós chamamos de acordos de sede. É um tipo de tratado internacional que também tem uma certa peculiaridade, pois ele visa instrumentalizar a entrada daquela organização internacional naquele Estado. 3 momentos podem ser falados sobre as organizações internacionais. E quando falamos em organizações internacionais, devo conceituar as organizações internacionais com o mesmo conceito que está lá na Convenção de Viena de Direito dos Tratados. O que eu quero dizer com isso? Basicamente, as organizações internacionais são aquelas intergovernamentais. E não estou falando de forma alguma nas organizações não governamentais. As organizações não governamentais normalmente são entidades, pessoas jurídicas de direito privado de Estados, ao passo que as organizações internacionais são pessoas jurídicas de direito internacional dotadas de uma série de capacidades jurídicas internacionais, se não forem todas. Desses 3 momentos que devo falar, o primeiro momento foi um momento mais administrativo das organizações internacionais, que foram comissões criadas com o objetivo, o professor Alain Pelé bem cita isso, criados com o objetivo de organizar o fluxo de rios e outros aspectos nesse sentido. O segundo momento ele é bastante conhecido, foi o momento realmente em que organizações internacionais passaram a ser criadas, né? Enfim, como é o caso da União Postal Internacional, no ano de 1875, que foi uma das primeiras organizações internacionais criadas, ainda como a propriedade intelectual, outra organização também de alto teor e que, de certo modo, ainda está em vigor nos dias de hoje. Ao final da Primeira Guerra Mundial, e dotado lá dos 14 pontos de Woodrow Wilson, o ex-presidente dos Estados Unidos da América, dentre as premissas de manutenção da paz internacional, de premissas de cooperação internacional e uma tentativa de regulamentação de algumas temáticas pela criação de organizações internacionais, 2 organizações internacionais em específico podem ser citadas em matéria de cooperação internacional, que são elas a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, que até hoje funciona, desde 1919, está ininterrupta até hoje, e, ainda no ano de 1919, a Liga ou Sociedade das Nações. Alguns autores preferem a terminologia Liga das Nações e outros Sociedade das Nações. Liga das Nações pela sua influência em direito anglo-saxônico, né? League of Nations. Ao passo que a Sociedade das Nações, Société des Nations, basicamente advém do direito francês, que é particularmente a terminologia que me agrada mais, Sociedade das Nações. Neste momento de boom e proliferação das organizações internacionais, o que eu gostaria de frisar é que a partir desse momento houve um cenário bastante jurídico, ou seja, em matéria de direito internacional, cada vez mais as cortes internacionais, elas conseguiam julgar os estados pelas violações em matéria de direito internacional das normas que eles tenham prestado adesão. Veja, não existe uma obrigação em direito internacional para que o Estado se vincule obrigatoriamente a uma norma, que caso não queira, né? A única exceção possível, a depender do ponto de vista, seria as normas cogentes. Mas não falando das normas de ius cogens, o Estado ele tem a possibilidade de escolher sobre quais normas, sobre quais cortes ele será
ele se vinculará. Sobre quais cortes ele se vinculará. Isso significa que, apesar de uma corte internacional como a Haia, como a velha corte da Haia, criada em 1945, mas já com o embrião lá da Corte Permanente de Justiça Internacional do ano de 1919, alguns países até hoje não se vincularam de forma obrigatória a essa corte. É o caso, por exemplo, do Brasil, que até hoje não assinou a cláusula Raul Fernandes de forma plena, apesar de já ter se vinculado à Corte Interamericana de Direitos Humanos. O que sabemos é que as organizações internacionais elas são muito importantes para a compreensão de se um Estado está ou não está seguindo as normas de direito internacional a que ele tenha aderido. Existem grupos de monitoramento, existem cortes internacionais, existem uma série de órgãos e entidades que vão verificar o cumprimento das normas de direito internacional. Neste sentido, as organizações internacionais são muito interessantes para este fim, para este aspecto de sujeitos de direito internacional. Os indivíduos também são interessantes, também possuem, enfim, eles fazem parte de toda uma tendência evolutiva de direito internacional, como foi proposta pelo professor Antônio Augusto Cansado Trindade. O professor Antônio Augusto Cansado Trindade, há algumas décadas, juiz da Corte Internacional de Justiça, há algumas décadas já fala que existe uma tendência de direito internacional de transformar aquele direito das gentes, ius gentium, em um ius intergentium, direito entre gentes, ou seja, de forma mais abrangente que vai trazer a humanização para o direito internacional. Uma tese bastante interessante e que foi muito aceita, sobretudo no plano interamericano, na época que ele foi juiz da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Nós bem sabemos que os indivíduos possuem capacidade, direito de petição, não possuem capacidade convencional, mas possuem direito de petição específico para as normas de direitos humanos. Mas não só normas de direitos humanos, existem outros casos também que os indivíduos podem apresentar suas petições de forma direta. Tá? No caso do Brasil, no caso da Corte Interamericana, essa possibilidade não se sustenta. Enfim, o Brasil, o que acontece é que o indivíduo, após uma série de questões, esgotamento de recursos internos, um prazo específico, ele pode reclamar junto à Comissão Interamericana e se a Comissão Interamericana achar prudente, enfim, achar de alguma forma aquilo prudente, ela adentra com um pedido junto à Corte Interamericana para o julgamento, para o trabalho relativo àquele caso. Falando em responsabilidade internacional, nós bem sabemos que os Estados, por muitas vezes com medo e com receio de se vincularem a normas internacionais que podem ser potencialmente danosas para os seus interesses, têm muitos receios em assinar, em ratificar tratados. Né? Enfim, muitos países, né, ratificam tratados com reservas a normas importantes, que muitas vezes nem vão deixar de vinculá-las com o intuito não de tratado, mas de costume internacional utilizado pela comunidade no geral. Mas nós bem sabemos que assinar e ratificar as disposições de um tratado não é lá uma tarefa muito simples. E em matéria de responsabilidade internacional dos Estados, no ano de 2001, após mais ou menos 70 anos de discussão, pelo menos 50 anos de discussão, nós sabemos que um projeto de artigos sobre responsabilização internacional dos Estados foi elaborado pela Comissão de Direito Internacional da ONU. Essa comissão, que guardou muita importância, já teve como presidentes Roberto Ago, um ex-juiz da Corte, Alain Pelé, um dos grandes juristas em matéria de direito internacional, e também James Crawford, que atualmente é juiz da nossa Corte Internacional de Justiça. Já teve uma série de presidentes com ideias bastante particulares e diferentes. Mas mesmo esse projeto de artigos não tendo se tornado um tratado internacional, ele é utilizado para a finalidade de organização dos argumentos, a organização da responsabilidade internacional pela velha Corte da Haia. Quando a gente fala em organizações internacionais, a gente parte sim de uma lógica bastante próxima à dos Estados, né? Mas ainda não tem a mesma elaboração, até porque os Estados são os sujeitos de direito internacional por excelência.
Enfim, são aqueles sujeitos, né, muito históricos, muito antigos, e a elaboração do direito internacional passou por eles. Quando a gente fala, então, quando a gente fala, então, em responsabilidade internacional das organizações internacionais, nós também temos um projeto de artigos, mas do ano de 2011, o DARIO, de 2011, com a terminologia em inglês, a sigla em inglês. Essa lógica de responsabilização é bastante próxima. No entanto, falando sobre responsabilização, uma das que mais chama a atenção é a possibilidade de responsabilização internacional dos indivíduos pelo cometimento de crimes internacionais. Pelo cometimento de crimes internacionais. Se algum de vocês me perguntassem se um Estado pode ser considerado criminoso à luz do direito internacional, a resposta é negativa, visto que dos projetos de artigo não surtiu essa possibilidade, até porque seria politicamente muito mal vista pelos Estados. Mas os indivíduos, sobretudo aqueles criminosos de guerra, né? Aqueles indivíduos que cometem crimes de guerra, crimes contra a humanidade, crime de genocídio ou crimes de agressão, desde o ano de 2018, né, o último crime a fazer parte dos crimes de competência do Tribunal Penal Internacional, existe essa possibilidade de julgamento. E nos mostra como os indivíduos, como pessoas naturais, também influenciam na sociedade internacional. Também respeitam a lógica de humanização do direito internacional. Essa responsabilidade, ela é necessária, ela é um corolário de existência do direito internacional, como bem diria o professor Alain Pelé. Sem a responsabilidade internacional em direito internacional, nós não poderíamos falar na existência, nem mesmo na validade e nem mesmo na eficácia do direito internacional. Finalizando, então, as minhas disposições sobre a aula de número 3, vamos passar para o quiz. Vamos lá para o quiz. Vamos lá, questão número 1. Assinale a alternativa correta. Letra A. Somente os Estados e as organizações internacionais podem ser responsabilizados em direito internacional. B. O direito internacional possui como sujeitos os Estados, as organizações internacionais, as empresas transnacionais e os indivíduos. C. A Santa Sé é uma instituição sui generis que pode celebrar as chamadas concordatas. E letra D. O indivíduo pode ser responsabilizado perante o Tribunal Penal Internacional pelo cometimento de crimes como tráfico de drogas internacional, crimes de agressão e crimes de guerra. E a resposta correta é a letra C. A Santa Sé é uma instituição sui generis que pode celebrar as chamadas concordatas. O que eu quero dizer com isso? Nós podemos até questionar se a Santa Sé eventualmente é ou não é um sujeito de direito internacional. Mas o que é certo é que a Santa Sé efetivamente pode celebrar tratados. Ela possui a capacidade convencional, ela possui essa capacidade que alguns chamam de capacidade contratante. Sobretudo ao tratar de concordatas, que são aqueles tratados internacionais bastante específicos que versam sobre a situação jurídica da Igreja Católica e no país de destino. No caso do Brasil, nós tivemos uma em 2008 que se efetivou no ano de 2010. Mas vamos ver porque os outros itens estão errados. Vamos lá para a letra A. Somente os Estados e as organizações internacionais podem ser responsabilizadas em direito internacional. Na realidade, os Estados, as organizações internacionais e os indivíduos podem ser responsabilizados em direito internacional. Letra B. O direito internacional possui como sujeitos os Estados, as organizações internacionais, as empresas transnacionais e os indivíduos. O erro aqui está nas empresas transnacionais. As empresas transnacionais, elas podem ser vistas no máximo como atores de direito internacional. Elas podem celebrar contratos internacionais, mas nunca tratados internacionais. E a letra D. O indivíduo pode ser responsabilizado perante o Tribunal Penal Internacional pelo cometimento de crimes como tráfico de droga internacional, crimes de agressão e crimes de guerra. Na realidade, não. Tráfico de drogas internacional não é um dos crimes de competência do Tribunal Penal Internacional. Nós temos crimes de agressão, crimes de guerra, crime de genocídio e crimes contra a humanidade. Vamos lá para a questão número 2? Assinale a alternativa incorreta. Letra A. O Brasil é sujeito à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e da Corte Nacional de Justiça. B. O Brasil é sujeito à jurisdição da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Tribunal Penal Internacional.
E letra C, o Brasil faz parte da Organização das Nações Unidas, do Mercosul e da Organização Mundial do Comércio. Já sabe a resposta? Vamos lá. A resposta é a letra A. O Brasil se sujeita à jurisdição do Tribunal Penal Internacional e da Corte Internacional de Justiça. O Brasil, até a presente data, não aceitou plenamente a jurisdição da velha Corte da Haia, por incrível que pareça. Ele aceitou a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, inclusive está lá constitucionalmente escrito lá no artigo 5º, parágrafo 4º da Constituição Federal, o Brasil se submete ao Tribunal Penal Internacional ao qual tenha manifestado a sua adesão. Letra B, ele sujeita a Corte Interamericana de Direitos Humanos, é verdade, e ao Tribunal Penal Internacional, beleza, porque a questão ela quer o item errado, então a letra A é que é o item errado. E a letra C está correta porque o Brasil efetivamente faz parte das Nações Unidas, por meio da Carta da ONU do ano de 1945, por meio do Tratado de Assunção do Mercosul, 1991, e por meio dos Acordos de Marrakech, da Organização Mundial do Comércio do ano de 1994. Conseguiu responder? Vamos para a terceira e última questão. Assinale a alternativa correta. Agora eu quero a correta, tá? Letra A. As organizações internacionais não possuem personalidade jurídica, tanto que não podem ser responsabilizadas em direito internacional. Letra B. Os indivíduos podem ser responsabilizados pelo cometimento de crimes de guerra, de crimes contra a humanidade, crime de agressão e de genocídio. Letra C. Os Estados podem ser responsabilizados somente pela violação de obrigações internacionais, mas nunca por violações em matéria de direitos humanos. A resposta correta é o item B de bola. Os indivíduos podem ser responsabilizados pelo cometimento desses 4 crimes, que são chamados de core crimes do direito penal internacional, ou crimes de competência ratione matéria. Ou seja, somente esses crimes podem ensejar a responsabilização penal desses indivíduos junto ao Tribunal Penal Internacional. A letra A está errada, porque as organizações internacionais possuem personalidade jurídica internacional e podem ser responsabilizadas em direito internacional. E a letra C, os Estados podem ser responsabilizados por obrigações internacionais e também pela matéria de violação de direitos humanos. Deu para acertar? Fazendo um breve resumo, o que nós conseguimos entender desta aula de número 3, deste curso de Direito Internacional, é que são sujeitos de direito internacional os Estados, as organizações internacionais e os indivíduos. Além de outros entes que, a depender da teoria que se siga e da perspectiva que se olha, podem ser eventualmente chamados em determinados momentos também de sujeitos de direito internacional. A verdade é que esses 3 principais, Estados, organizações internacionais e indivíduos, possuem direitos, possuem deveres e podem ser responsabilizados em matéria de direito internacional. Na próxima aula, na aula de número 4, trabalharemos, ainda ligando-se à perspectiva do indivíduo, a ideia de nacionalidade em direito internacional. Nesta aula, trabalharemos como a nacionalidade em direito internacional está dentro da Constituição Federal, qual é a nossa lei que versa sobre a nacionalidade de estrangeiros e como tudo isso funciona, o que seriam conflitos de nacionalidade, o que seriam conflitos positivos, conflitos negativos de nacionalidade, e o que pode e o que deve ser feito para a resolução, para a garantia, melhor dizendo, deste específico ramo de direitos humanos. Valeu, pessoal. Até a próxima aula. Um abraço. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br, ou entre em contato pelo WhatsApp. O número é esse que aparece na sua tela. Você também pode estudar pela internet. Acesse nosso site tvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube TV Justiça Oficial.